Gente, um estudo recente revelou algo, tipo, absolutamente contraintuitivo sobre os nossos hábitos. Uhum. E é algo que afeta o nosso dia a dia direto. Exato. A pesquisa mostrou que pessoas que leem livros vivem, em média, quase 2 anos a mais do que quem não lê. E olha, não estamos falando de uma metáfora poética, sabe? Aquela coisa de viver mais através da imaginação. É, não é poesia. Não, é biologia pura e dura. Leitores assíduos apresentam uma expectativa de vida fisicamente maior. Pois é, e os dados longitudinais confirmam bem isso. Eles mostram uma redução de 20% na probabilidade de mortalidade num período de 12 anos. Isso para adultos que leem por mais de 3 horas e meia por semana. Caramba, 20% é muita coisa. É uma vantagem de sobrevivência impressionante, sim. Uma vantagem que, olha, supera de longe muitas intervenções médicas tradicionais que a gente tem por aí. Certo, vamos desvendar isso então hoje, na nossa imersão. A missão é explorar as descobertas de um estudo acadêmico de 2024. Ele foi publicado na Frontiers in Pediatrics por pesquisadores da Universidade de Yale e da Escolástica. Aham, uma base de dados bem sólida. Sim. E nós vamos entender por que a alfabetização deixou de ser assim apenas uma métrica escolar. Ela se tornou um dos sinais vitais mais urgentes da medicina moderna. Porque, tipo, normalmente a gente vê a leitura como uma espécie de download de software, né? É a visão clássica. Alguém abre um livro, absorve fatos, memoriza uma história e, sei lá, instala essas informações na mente. Mas os dados desse estudo sugerem que ler é, na verdade, uma atualização de hardware sistêmica, Uhum. uma atualização que afeta o corpo inteiro e dita a nossa saúde a longo prazo. O que é fascinante aqui é o mecanismo de longo prazo dessa atualização estrutural, sabe? A alfabetização precoce constrói reservas cognitivas no cérebro que ainda está em desenvolvimento. Hã? Como assim, reservas cognitivas? Bom, o simples ato de decodificar palavras e compreender narrativas estabelece caminhos neurais intrincados, além de habilidades de navegação social. E essas fundações neurológicas acabam ditando como o corpo vai processar o estresse no futuro, Ah, entendi. como ele vai gerenciar doenças e até interagir com o sistema de saúde décadas depois. Entender essa base teórica é o primeiro passo para compreendermos a gravidade do cenário atual. Faz todo sentido. Mas antes de chegarmos ao ponto em que a leitura salva vidas na fase adulta, a gente precisa olhar para o diagnóstico da saúde literária das crianças hoje, né? Com certeza. Afinal, é essa fundação que vai determinar o panorama da saúde pública das próximas décadas para todos nós. E olhando para os relatórios, cara, parece que estamos diante de uma hemorragia silenciosa. Eu fiquei bem chocada com os números. E é para ficar mesmo. O estudo traz uma radiografia feita pelo National Assessment of Educational Progress, referente a 2022. Os números mostram que 37% dos alunos da quarta série nos Estados Unidos estão abaixo do nível básico de leitura. Nossa, mais de 1/3 das crianças. Mais de um terço não consegue compreender o que lê de forma funcional. E a trajetória é de queda, viu? Houve uma redução de 14% desde 1992 na proficiência geral. Houve também uma queda de 3 pontos só desde 2019. É a maior queda já registrada, né? E a pandemia entra forte aí. Exatamente. Quando os pesquisadores isolam o impacto do fechamento das escolas na pandemia, e foram cerca de 130 mil escolas fechadas, afetando uns 57 milhões de alunos, a situação fica ainda mais crítica. A estimativa é de uma perda de quase 67% das habilidades de alfabetização esperadas logo no jardim de infância. Mas o relatório também aponta que esse dano não foi distribuído de forma igualitária para todo mundo, certo? O peso maior caiu sobre comunidades que já estavam vulneráveis. A disparidade é imensa. A queda afetou de maneira bem desproporcional os estudantes que já se encontravam no 10º percentil mais baixo de desempenho. Isso engloba majoritariamente crianças de comunidades de baixa renda e minorias. A pandemia meio que atuou como um amplificador de desigualdades, né? Desigualdades que já existiam na base do sistema, sem dúvida. Mas espera, tem algo que não faz muito sentido para mim nessa parte do estudo. Se as crianças passam a infância e a juventude inteiras matriculadas numa instituição de ensino, Certo. a responsabilidade de resolver essa perda de alfabetização não deveria ser quase que exclusivamente do sistema educacional? Digo, a escola é literalmente o local projetado para ensinar a ler.
É uma dedução lógica, mas a matemática do tempo desafia essa percepção comum. O estudo levanta uma estatística que muda completamente a perspectiva sobre de quem é a responsabilidade. Qual estatística? Olha só, aos 18 anos de idade, a criança média nos Estados Unidos terá passado apenas 13% do seu tempo de vigília dentro de uma sala de aula. Espera aí. 13% do tempo acordada? Só isso. Só 13%? Nossa, é uma fração mínima. Todo o resto do tempo acontece no ambiente doméstico, na comunidade, totalmente fora do controle dos professores. Por isso que o ambiente de alfabetização em casa acaba sendo o verdadeiro campo de batalha para a saúde pública. Os pesquisadores demonstram que crianças que crescem em lares com mais livros alcançam, em média, 3 anos a mais de escolaridade. 3 anos a mais só por ter livros em casa? Sim, e o dado crucial é que esse benefício se mantém independentemente da renda da família ou da ocupação e do nível de educação formal dos pais. A simples presença e o acesso aos livros em casa funcionam como um grande equalizador social. Tá, então, se o ambiente doméstico dita a habilidade de leitura logo nos primeiros anos, como essa habilidade se converte em impacto físico e biológico na fase adulta? Porque uma coisa é entender as palavras na página, né? Aham. Outra bem diferente é o corpo responder fisicamente a isso, onde os pesquisadores viram a alfabetização alterando o quadro clínico na prática. Digo, passando do impacto escolar para o biológico e financeiro. A resposta mais clara veio de um estudo das clínicas de atenção primária ligadas ao Hospital Geral de São Francisco. Os pesquisadores acompanharam pacientes adultos diagnosticados com diabetes tipo 2. Tá. E a descoberta central foi que pacientes com altos níveis de leitura e compreensão apresentavam um controle glicêmico significativamente melhor. O detalhe que muda o jogo é que esse controle superior da doença acontecia independentemente de o paciente possuir ou não o diploma do ensino médio. Uau! Então o texto deixa claro que a alfabetização funcional é o verdadeiro diferencial. Exato. A pesquisa separa a educação formal da alfabetização. Ter o diploma não garantia a saúde, mas saber ler e compreender as informações médicas, sim. Sabe aqui é que a coisa fica realmente interessante para mim. Ter um diploma de ensino médio nesse contexto de saúde é meio como ter a carteirinha de uma academia de ginástica, sabe? Boa analogia. A carteirinha prova que a pessoa esteve lá, que ela bateu o ponto, pagou as mensalidades, mas a alfabetização funcional, de verdade, é saber exatamente como usar os pesos de forma correta para não romper o músculo. É entender a biomecânica do negócio. É a aplicação prática ali no dia a dia. E se a gente conectar isso com o panorama geral, na medicina, usar os pesos corretamente significa possuir a habilidade cognitiva de navegar em sistemas incrivelmente complexos. Burocráticos também, né? Muito burocráticos. O controle do diabetes, por exemplo, exige que o paciente leia o rótulo de um frasco, calcule a dosagem de insulina baseada na ingestão de carboidratos, interprete números de um monitor de glicose. Tem que ler e entender a dieta naqueles panfletos impressos também. Exatamente. Quando existe baixa alfabetização, o paciente simplesmente não consegue executar essas microdecisões diárias. O estudo pontua que indivíduos com dificuldade de leitura também têm muito menos chance de receber cuidados preventivos, como os vacinas e mamografias. Porque não conseguem decifrar os avisos ou preencher aqueles formulários chatos de triagem. Exato. E o impacto financeiro disso tudo é estarrecedor. A incapacidade de ler e processar informações de saúde custa aos Estados Unidos cerca de 232 bilhões de dólares todos os anos. 232 bilhões? Meu Deus! É muito dinheiro. Os dados mostram que adultos fora do Medicare, que é o sistema deles para idosos, chegam a ter um risco de hospitalização quase 2 vezes maior se comparados aos pares com autoalfabetização. Para ser exato, 1,69 vezes maior. Nossa, são internações geradas por doenças crônicas que saíram do controle e que poderiam ser gerenciadas em casa. Se o paciente conseguisse entender as instruções de alta, sim. É de explodir a cabeça pensar que o nível de proficiência em leitura afeta diretamente a superlotação de leitos hospitalares. A gente viu como a alfabetização dita a sobrevivência física, o controle de doenças crônicas,
Mas o estudo também mergulha no nosso mundo interno. Sim, a parte da saúde mental. Exato. O que acontece com a resiliência emocional quando essa habilidade falta? Olha, o impacto psicológico começa bem cedo e cria um ciclo destrutivo. O estudo revela que alunos com dificuldades de leitura têm uma probabilidade muito maior de internalizar condições como ansiedade e depressão. E isso acaba se manifestando de um jeito confuso para quem está de fora, né? Demais. Muitas vezes, eles exibem comportamentos externalizantes na escola por causa da baixa autoestima. O que parece ser um problema de disciplina é, na raiz, a frustração pela incapacidade de decodificar o material. O National Literacy Trust mapeou isso. E o que eles descobriram? Mostraram que 37,4% dos indivíduos com baixo engajamento literário apresentam índices baixos de saúde mental. E a pesquisa vai além do ambiente escolar. Tem uma parte que explora uma correlação fascinante entre ler ficção e desenvolver a empatia afetiva. A citação-chave do artigo diz que compreender personagens numa ficção narrativa parece ser paralelo à compreensão de colegas no mundo real. É incrível essa parte. Mas assim, como exatamente ler uma história inventada, sei lá, sobre um detetive tentando desvendar um crime, ou um mago aprendendo feitiços, se traduz em apoio social e saúde mental no mundo real? Como isso funciona no cérebro? Essa conexão mostra a sofisticação da nossa mente. A leitura de ficção atua quase como um simulador de voo para o cérebro humano. Um simulador de voo? Sim. Ela exige processos psicológicos únicos para acessar os estados mentais internos daqueles personagens. O cérebro não tem a imagem visual ou o tom de voz pronto como num filme, sabe? Ah, entendi. Você tem que construir a imagem mental puramente através das palavras. Exato. Ele é forçado a usar a teoria da mente para projetar o que o outro está sentindo. Esse esforço treina o cérebro para relacionamentos sociais complexos e empatia na vida real. Então a leitura fortalece os músculos mentais para a gente entender nossos amigos e ser mais resiliente emocionalmente. Que demais, mas olha, se a leitura é esse sinal vital tão poderoso, crucial para o controle de doenças crônicas, vital para a mente, para treinar a empatia, a gente esbarra num problema sério de logística. Sem dúvida. Esperar que os professores resolvam isso sozinhos na escola não vai funcionar. Eles só têm a criança por 13% do tempo. Então, quem é que avalia e influencia essas crianças nos primeiros e mais cruciais anos de vida? A resposta é bem direta. Os pediatras. A linha de frente precisa ser o consultório médico. E o estudo destaca iniciativas muito interessantes sobre isso, como o programa Reach Out and Read, que foi fundado lá em 1989. Esse programa é genial. Ele tem 3 pilares, certo? Isso. O primeiro pilar é a orientação precoce sobre a alfabetização feita durante as consultas de rotina. O segundo é que a criança recebe um livro físico, novo e adequado à idade, entregue do nascimento até os 5 anos. E o terceiro pilar, que eu confesso que é a minha parte favorita do estudo, é que o pediatra entrega uma receita médica literal. Ele prescreve 10 minutos de leitura diária junto com a família. O brilhante, né? Muito. Então, o que tudo isso significa no fim das contas? Significa que a gente está transformando consultórios médicos em bibliotecas preventivas. Pediatras estão prescrevendo histórias da mesma forma que prescreveriam antibióticos para uma infecção. E os resultados comprovam a eficácia. Os dados indicam um aumento de 8 vezes no relato dos pais, dizendo que a leitura virou a atividade favorita da família. Esse programa já atinge uns 4,2 milhões de crianças. Nossa, 4 milhões! E tem aquele recorte sobre famílias hispânicas também, né? Bem lembrado. Famílias hispânicas de baixa renda, após essa intervenção pediátrica padronizada, tornaram-se 10 vezes mais propensas a ler para os filhos 3 ou mais dias por semana. Mas olha, isso levanta uma questão bem importante. Se os dados são tão incontestáveis, se entregar um livro é tão barato frente ao risco de doenças crônicas no futuro, por que todos os médicos não fazem isso? Por que não é o padrão mundial? O artigo aponta os grandes obstáculos para isso. O principal é a falta de tempo nas consultas, além da falta de financiamento crônico. E tem o fator do treinamento.
Numa pesquisa feita em Nova Jersey, descobriu-se que 2/3 dos pediatras se sentiam totalmente despreparados. Despreparados para orientar sobre leitura. Exato. O currículo das faculdades de medicina foca em reflexos, patologias, doenças físicas. Falta treinamento e recursos nas faculdades para avaliar o ambiente literário de uma criança. E aí a gente entra num dilema prático imenso. Considerando que os profissionais de saúde já estão super sobrecarregados, como a gente pode preencher a lacuna entre o conselho do médico e o hábito em casa, sem adicionar horas de trabalho ao dia do pediatra? É aí que entra a economia comportamental e os nudges tecnológicos. Nudges? Aquele conceito de empurrãozinho comportamental? Isso mesmo. O estudo introduz uma solução tecnológica chamada Tips by Text, ou Ready for K. As famílias começam a receber mensagens de texto no celular 3 vezes por semana. SMS comum? SMS mesmo. E o detalhe é que cada mensagem começa com a frase "o doutor disse". E aí vem fatos rápidos e reforços positivos sobre leitura e desenvolvimento. Só isso já resultou num ganho equivalente a 3 meses em habilidades de alfabetização nas crianças. Cara, eu vou te dar um pushback aqui, porque eu tenho muita dificuldade em aceitar essa parte. Com uma crise de saúde pública que drena 232 bilhões de dólares e perdas imensas na pandemia, é meio difícil de acreditar que uma simples mensagem de texto no celular faça tanta diferença assim na biologia de uma criança. Eu entendo o ceticismo, faz sentido. Mas o argumento dos pesquisadores é que o poder não está na complexidade da intervenção, mas na frequência e na autoridade. Ah, a frase "o doutor diz". Exatamente. Pais exaustos lidam com fadiga de decisão. Lembretes de baixo atrito, usando a confiança enraizada na figura médica, ajudam a furar esse cansaço. Eles transformam a intenção passiva dos pais, que já existe, numa rotina ativa diária. Ah, faz sentido. E o artigo traz recomendações finais para o futuro para fechar isso tudo, né? Sim. Eles dizem que médicos precisam integrar a leitura como métrica formal de saúde nos prontuários, os educadores devem incorporar centros de saúde nas escolas para unir forças, E as famílias precisam ser capacitadas para criar esses ambientes ricos em leitura, claro. com certeza. E, por fim, as comunidades como um todo devem aumentar as mensagens públicas sobre essa ligação direta entre leitura e saúde. Perfeito. Sintetizando todas essas ideias de forma equilibrada que a gente extraiu dessas fontes incríveis hoje. A alfabetização não é apenas um marco educacional para passar de ano na escola. A gente tem que parar de ver assim. Sem dúvida, é muito mais profundo. É um sinal vital, tipo assim como medir a pressão arterial. É um sinal que prevê longevidade, protege a mente através da empatia que a gente constrói e afeta a resposta do corpo a doenças crônicas no longo prazo. Para quem nos ouve, sejam pais, profissionais de saúde ou só leitores ávidos, entender o livro como uma ferramenta de saúde pública muda tudo. O valor de um cartão de biblioteca ou daqueles 10 minutos de leitura antes de dormir ganha um peso biológico gigantesco. Com certeza. E para fechar a nossa imersão de hoje, eu quero deixar um pensamento provocativo para todos nós continuarmos refletindo. Algo que constrói em cima dessas fontes todas. Se o material que a gente explorou hoje comprova que ler ficção constrói empatia, simula conexões sociais no cérebro e aumenta fisicamente o nosso tempo de vida, O que já é algo incrível. muito. Mas aí vem a pergunta: o que acontecerá com a biologia estrutural e com a saúde mental das futuras gerações se o hábito da leitura aprofundada for totalmente substituído por esses vídeos curtos de 15 segundos nas redes sociais? Vídeos que já entregam a imagem e o som totalmente mastigados para o usuário e não exigem nenhuma simulação imaginativa do cérebro. Como vai ficar o nosso hardware se pararmos de atualizá-lo hoje? Fica aí o questionamento. Muito obrigada pela companhia em mais uma análise pessoal. Continuem curiosos e com boas leituras. Até a próxima. Foi uma excelente reflexão. Até logo, pessoal!